Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus por essa oportunidade de estarmos no segundo dia deste seminário sobre educação de filhos. Eu louvo a Deus pela presença de todos vocês, especialmente aqueles que são pais, avós, educadores, líderes na casa do Senhor. Como dissemos, quarta-feira, nós tratamos de duas temáticas: a educação de filhos, ontem e hoje. E falamos também acerca da importância dos limites na educação dos filhos. Hoje nós vamos tratar de erros que os pais devem evitar. Se você que é pai, que é mãe, se identificar com algum desses erros que nós vamos comentar aqui nessa noite, procure se desvencilhar dessa prática, eliminar da sua relação com o seu filho, porque são erros que em nada acrescentam, prejudicam o processo educativo. Mas como eu disse aos irmãos, esse seminário ele se propõe a mesclar princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus sobre como devemos educar os nossos filhos e também conhecimento secular na área da educação, aquilo que muitas pessoas, muitos autores têm escrito, buscando trazer orientação segura aos pais. Como nós começamos quarta-feira pela Bíblia, eu gostaria de convidá-los também para iniciarmos com a leitura de um texto bíblico no primeiro livro dos Reis, também no capítulo 1, apenas 2 versículos, versículos 5 e 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se os irmãos estão lembrados, quarta-feira nós lemos o Salmo 127 e fizemos duas observações naquele salmo. Que Deus não edifica a casa sozinho, há os que trabalham para edificar. Isso fala diretamente para nós. E a segunda observação, numa comparação, uma símile que o salmista faz dos filhos como flechas nas mãos do homem valente. E nós observamos que a flecha não voa sozinha, a flecha não escolhe o seu próprio caminho, ela precisa ser direcionada pelo arqueiro. Assim destacamos a responsabilidade daqueles que são pais, que são avós, que são responsáveis pela tarefa de educar, para dar aos nossos filhos, às nossas crianças, a direção que eles devem seguir. Lemos ainda naquela ocasião, no livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 15, um texto que diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, produzem sabedoria, vara e repreensão. Porém, o menino entregue a si mesmo, a criança que é deixada solta, livre, à mercê da sua própria vontade, do seu querer, dos seus desejos, o resultado disso será vergonha para os pais. E essa verdade que Salomão destacou, sem dúvida alguma sobre a inspiração do Espírito de Deus, mas nós não sabemos se Salomão estava se referindo à própria experiência familiar de seu pai Davi. O texto que nós anunciamos agora, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, versos 5 e 6, tratam da velhice do rei Davi. Nos diz assim a palavra de Deus: Então Adonias, filho de Agipe, se levantou dizendo:
eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Verso 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Vejam bem, queridos irmãos, Davi é um dos personagens bíblicos mais admiráveis. O próprio Deus, numa ocasião, dá testemunho acerca do rei Davi, quando ele ainda não era rei, e o Senhor diz: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Observando o histórico de Davi, o relato bíblico acerca de Davi, nós podemos enumerar que Davi foi um filho obediente, zeloso pelas ovelhas de seu pai. Podemos ver também que Davi foi um pastor responsável para dar conta da missão que lhe foi confiada. Lutou com um urso, lutou com um leão para preservar as ovelhas de seu pai. Podemos ver ainda que Davi era um homem temente ao Senhor, com o coração inclinado às coisas de Deus, um salmista que abriu o seu coração, a sua alma em versos. Nós podemos ver, lendo os salmos de Davi, da sua intimidade com o Senhor, como é possível observar no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A comunhão com Deus era o segredo da coragem, da ousadia de Davi. Podemos ver ainda que Davi é um soldado valente, destemido, quando em todas as fileiras do exército de Israel não se achou um homem que se dispusesse a enfrentar um guerreiro filisteu, gigante Golias. Davi se apresenta e o enfrenta sem artefatos militares. Era um soldado corajoso. Mais tarde Davi se torna também um comandante militar. A Bíblia fala dos homens a quem Davi liderava, os valentes de Davi. Então ele se torna experiente na estratégia de guerra, de batalha, e finalmente, podemos dizer ainda, um músico, com a graça de Deus, tocava e o espírito mau se apartava de Saul, e quando ele foi indicado para tocar no palácio, alguém disse: ele toca bem. Finalmente Davi é talvez o maior nome da monarquia de Israel. Sim, porque Davi consolida os limites do território de Israel. Salomão também foi um período de muito esplendor, de muita estabilidade, mas Salomão não teria o reinado que teve se Davi não tivesse preparado a base. Até o templo que foi construído por Salomão, Davi ainda arregimentou recursos para a construção da casa de Deus. Então Davi é de fato um homem admirável em várias áreas, como guerreiro, como pastor, como músico, como soldado, como rei. Mas lamentavelmente Davi falha numa área muito importante, que é a família. Davi não é um exemplo de bom esposo, e Davi também não é um bom exemplo de pai. E isso é interessante, irmãos, deve servir de alerta para nós, que nós podemos ser
obreiros dedicados. Nós podemos ser excelentes profissionais, nós podemos ser muitos bons naquilo que estamos fazendo, mas podemos estar sendo falhos e negligentes dentro de casa com aqueles que estão mais próximos de nós, e não vale a pena. O texto que nós lemos fala de um dos filhos de Davi, chamado Adonias. E esse período aqui em que o texto narra, Davi já é velho, mas a coroa ainda está sobre a sua cabeça. Ele é o rei. Israel tem um rei. E Adonias, seu filho, se levanta e começa a dizer, pregar: eu reinarei. O rei agora sou eu. E ele não somente diz, mas ele também começa a agir. O texto diz que ele preparou 50 carros e cavaleiros para correr adiante deles. Uma espécie, fazendo uma comparação com o nosso regime democrático, uma espécie de uma pequena carreata, anunciando um novo rei em Israel, quando o rei era o seu próprio pai e ainda estava vivo, e a coroa sobre a sua cabeça. Adonias lidera um levante contra seu próprio pai. Quero chamar a atenção dos irmãos que essa não é a primeira vez que Davi sofre um golpe ou uma tentativa de golpe para tirá-lo do trono. Um outro filho seu, chamado Absalão, também conseguiu ir até mais longe do que Adonias na tentativa de usurpar o trono do próprio pai. Mas agora Davi está velho, cansado, no final dos seus dias, e não tem sossego, não tem paz. Os irmãos conseguem imaginar como é triste estar na velhice, no fim dos seus dias, e os filhos não lhe dão sossego, paz, tranquilidade, segurança. É o que Davi está passando. E se perguntarmos, porque é natural fazermos a pergunta, qualquer pai no lugar de Davi faria: onde foi que eu errei para ter produzido isso? Aí você vai ver a explicação no versículo 6. O escritor sagrado teve o cuidado de colocar: e nunca seu pai, não diz poucas vezes seu pai o tinha contrariado, diz nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Você aprendeu isso com quem? Quem foi que você viu fazendo assim? Foi isso que eu lhe ensinei? Alguma vez você já me viu agindo dessa maneira? O texto diz que Davi nunca corrigiu seus filhos. Está explicado o resultado que Davi está colhendo na sua velhice. Mas Davi já passou, porém nós estamos aqui. E há nos dias em que vivemos uma síndrome chamada síndrome de Adonias, que alguns autores chamam o reizinho da casa. A criança se levanta e diz: eu reinarei. E eu observo que há duas etapas aqui. A primeira é dizer, falar. Eu costumo dizer aos pais: preste muita atenção no que o seu filho está dizendo. Tenha cuidado, porque a primeira fase do desmantelo começa pela fala. Não admita que seu filho troque o tradicional senhor e senhora por você. Minha avó me ensinou isso. Quando ela chamava, que eu respondia que é, ela dizia: que é não, que eu não sou sua parceira, senhora. Outras vezes ela chamava e eu dizia: já vou. E ela dizia: já vou.
Você está pensando que eu sou o quê? Eu lhe chamar e você dizer, já vou. E um dia eu tomei coragem e perguntei a ela, não pode dizer que não pode dizer já vou, é para dizer o quê? E a resposta dela é muito sábia, ela disse, não é para dizer nada, quando eu chamar é para riscar nos meus pés. Se você for pensar em dizer alguma coisa, vai demorar. Estou entendendo? Então, pedir a bênção aos pais é um gesto, uma atitude nobre, diária. Quem não precisa da bênção de Deus? É uma coisa bela, um pai dizer a um filho, Deus te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde, né? Deus te proteja, Deus te faça feliz. Nós não podemos, alguns lares não têm mais esse hábito. E enquanto é bonito o pai abençoar o filho, é também didático o filho pedir a bênção ao pai e à mãe, porque vai lembrá-lo que o pai e a mãe são sua autoridade, sua referência, o papel sacerdotal dos pais para com os filhos. É bonito. E aí, primeiro os filhos começam a se corromper pelo que dizem. Quando chegam na fase da adolescência, aí está tudo perdido, é cada adolescente dizendo cada barbaridade ao pai e à mãe. Eu fui na casa de uma irmã, era aniversário dela, ela nos convidou, e já na entrada eu presenciei o filho adolescente dela dando uns gritos na mãe. E eu comentei com Betânia, eu digo, isso é porque hoje é o aniversário dela. Imagine nos dias normais, que não é aniversário, nenhuma data especial, como não é o tratamento. Então, a corrupção começa pelas palavras. Vigie o que o seu filho diz, que Adonias começou dizendo, eu reinarei. Já era um desrespeito. Então, o desrespeito primeiro se manifesta nas palavras, depois ele se materializa nas ações. Ele primeiro disse, eu reinarei. Talvez alguém não tenha levado a sério, não tenha dado importância, mas logo após ele dizer, ele começa a materializar em atitudes. E aí ele prepara carros e cavaleiros que corressem adiante dele. E o desrespeito começa nas palavras e depois passa para as atitudes. Começa a bater uma porta dentro de casa, começa a dar uma meia volta, uma rabiçá que deixa você falando sozinho e vai embora. E aí é de ladeira abaixo. Daí para frente, ninguém sabe aonde vai parar. O texto diz que Davi nunca tinha feito o que com seus filhos? Nunca o tinha contrariado. Aqui eu aprendo um princípio. Educação de filhos é o seguinte: ou você contraria o menino, ou o contrariado será você. Aí os irmãos escolhem o que é que preferem. Ou você faz o menino chorar, porque no processo educativo às vezes é preciso fazer chorar, ou quem vai chorar é você. Eu costumo dizer que as mães hoje têm um verdadeiro pavor de choro de menino. Não tem paciência, não aguenta o menino chorar, né? E as crianças conseguem chantagear as mães através do choro. Mas eu tenho dito, é um desafio, vocês podem fazer o teste em casa. Quando uma criança começar a chorar, pode cronometrar no relógio. Geralmente o choro de uma criança não passa de 5 minutos. E você às vezes perde a formação de um filho por causa de um choro que não dura 5 minutos. E aí no futuro quem vai chorar é você. E não tenha dúvida que uma outra característica do choro da criança é que geralmente a criança chora por bobagem. Ela quer, por exemplo, pegar uma faca, uma peixeira, e ninguém é louco de dar uma peixeira para uma criança manusear. Então ela vai chantagear e ela vai chorar. Agora, o choro de um pai, o choro de uma mãe, não conheço pai e mãe que tenha chorado por besteira. Quando um pai e uma mãe vêm chorar, é por uma razão muito grave. Chora por um filho que foi preso,
chora por um filho que está drogado, chora por um filho que foi assassinado, chora por um filho que trouxe vergonha para a sua vida. Então não tenham medo de fazer menino chorar. Minha avó, como eu já disse a vocês, era psicóloga, pedagoga, educadora experiente, e ela dizia com toda convicção: não faz mal chorar, a boca é de couro, não se rasga. Depois ela volta para o mesmo lugar, fica no mesmo tamanho. E o meu avô emendava e dizia: chorar faz bem porque tira a poeira dos olhos. Chore, meu filho, pode chorar, que é para limpar os olhos e melhorar a vista. Então, quando a gente ouvia um deboche desse, da nossa tentativa de chantagear, a gente percebia que não adiantava, aquilo não ia funcionar. Mas hoje as crianças choram, e quando acham um pouco chorar, se jogam no chão e esperneiam, e os pais ficam aperreados. Ai meu Deus, agora se acaba tudo, o que é que eu vou fazer? É melhor então fazer o que o chantagista está pedindo, entregue logo a ele o que ele quer, né? Lá em casa eu digo, e já disse a minha sogra também, que às vezes o menino pega o celular e ela diz: me dê para cá meu celular, se quebrar eu não tenho outro. Aí o menino começa a chorar e ela vai e devolve. Eu digo: olha, se for para devolver, é melhor você nem tomar, porque aí a desmoralização é menor. Se você vai tomar e no choro do menino você devolve, eu imagino que se você toma uma coisa da criança, é porque aquele objeto não deve estar com a criança. Se você tem convicção disso, então o choro não é para alterar a sua atitude. Tomou e está tomado. Deixa chorar e marca no relógio. 5 minutos acaba o choro, né? Mas não, os pais estão cedendo. Então, tenhamos cuidado com isso. Menino é para ser contrariado. E conforme nós vimos na primeira parte, Hebreus 12:9 diz que os pais foram dados para nos corrigirem. É missão dos pais corrigir, contrariar, fazer o menino chorar, tá? Anote isso aí, que isso é missão sua, tá bom? Eu estou dizendo isso porque hoje as pessoas têm medo de mexer na vontade das crianças, dos adolescentes. Então precisamos vigiar isso. Agora, para não errarmos, como Davi errou, e muitos pais têm errado, não dá para a gente listar aqui todos os erros. Nós somos falíveis e erramos. Não existe um pai ou uma mãe que não cometa erros. Mas se a gente for advertido, se a gente for alertado a tempo, quanto mais cedo, melhor, a gente pode buscar corrigir esses erros. Então, alguns erros que nós não devemos cometer. O primeiro deles é desacordo entre os pais. O pai diz uma coisa e a mãe diz outra. A mãe diz não vai, e o menino, já acostumado a esse desacordo existente entre os pais, diz: quando meu pai chegar eu peço a ele, e ele deixa. O pai bota de castigo e a mãe tira do castigo. Então, às vezes eu já vi algumas mães dizendo assim: o filho é meu, quem pariu fui eu. Então vejam só, criar filhos juntos, pai e mãe, já não é tarefa fácil. Imagine criar sozinho, ou em desacordo com a outra figura de autoridade. Na verdade, a criança percebe que não há uma harmonia. E geralmente vovó dizia que a formiga conhece a folha que corta. Folha mais dura e folha mais flexível. A criança identifica logo quem é aquele que tem maior flexibilidade para ela conquistar, para ela conseguir aquilo que quer. O meu filho, Danilo Filho, quando ele quer tomar iogurte fora de hora,
ele já sabe, eu digo, o iogurte é para levar para a escola. Quando ele ouve a minha proibição, ele corre para a mãe e começa a caningar a mãe, porque ele sabe que a folha aí é mais macia para se cortar. Então, pai e mãe precisam ser aliados. Jamais desautorize o seu marido ou a sua esposa, porque enfraquecendo a autoridade de um, você corrói a autoridade de ambos. Então, é preciso que sejam aliados. Se o seu marido deu uma pisa e você julgou que houve excesso de força física, nada de reclamar na frente dos meninos. Depois, numa reunião secreta no quarto do casal, aí você diz: meu filho, você exagerou, você bateu com muita força, ele ainda é pequeno, tenha cuidado, olha o seu tamanho e olha o dele, você faz as suas ponderações. Nunca na frente da criança, que a criança não pode perceber que há falta de harmonia. Eu assisti um filme, A Lei é para Todos, e uma cena do filme me chamou a atenção. O ator que fazia o papel do juiz Sérgio Moro, o filho dele chega para pedir para que ele convença a mãe para que ele possa ficar até mais tarde na festa. A mãe já tinha dito: você vai, mas tal hora eu quero você aqui. E quando o menino está tentando convencer o pai para ajudá-lo a conseguir um horário maior na festa, o ator que faz o papel de juiz diz: você sabe que eu sou juiz, mas aqui em casa sua mãe é o STF. Depois que ela toma uma decisão, não cabe mais recurso, não tem mais a quem recorrer. Então isso é um exemplo de reforçar a autoridade do outro. Os meus pais não eram crentes, mas eu louvo a Deus porque eles sempre agiram reforçando a autoridade um do outro. Meu pai era uma figura mais pacata. Eu nunca apanhei do meu pai, pelo menos não me lembro de ter levado nem sequer uma tapa do meu pai. Mas de minha mãe eu levei, perdi a conta de quantas pisas ela me deu. Mas quando eu queria alguma coisa, eu achava mais fácil conseguir com a mãe do que com o papai. E quando eu ia pedir a ela, ela dizia assim: já falou com seu pai? Pergunte a seu pai. Se ele deixar, você vai. Se ele não deixar, você não vai. E aí eu ia para o meu pai, todo sem jeito, e pedia a ele, e ele dizia: fale com sua mãe. O que ela disser é o que vai ser. Então, eu me lembro muito bem de muitas vezes em que essa cena se repetiu. Não consigo me lembrar de uma vez que papai tenha dito uma coisa e mamãe tenha colocado abaixo, ou que mamãe tenha determinado algo e ele tenha invalidado. A não ser uma única vez, eu conheci um irmão que já dorme no Senhor, não sei se o pastor Marcelino conheceu, o irmão Miguel de Oliveira. Os mais antigos o chamavam o irmão da rapadura. Ele era proprietário da Casa da Rapadura, ali na Avenida 1, no Alecrim. É um senhor já de idade, ele passou para a eternidade com 94 anos. E eu conheci o irmão Miguel de Oliveira na consagração da mocidade no Templo Central. E ele me ouviu dar uma palavra uma vez e me convidou para viajar com ele. Ele viajava de 15 em 15 dias para o interior do estado e para evangelizar e contar um testemunho. Ele foi curado de câncer, o Senhor Jesus o curou. E ele me fez um convite, ele disse: de hoje a 15 dias eu vou a Cerro Corá, você quer ir comigo? Eu disse: eu vou falar com meus pais. E, irmãos, eu fiquei orando cerca de uma semana, porque eu queria muito ir àquela viagem, era tudo que eu queria, era viajar pelo interior, era conhecer as igrejas, era ver o andamento do trabalho no interior do estado, igrejas pequenas, trabalhos humildes. E eu sabia que minha mãe não ia deixar, mas eu orei e pedi que Deus tocasse no coração dela. E quando eu fui falar com ela, ela disse: de jeito nenhum, eu não estou louca, eu não vou deixar você sair com um homem que eu não conheço, não sei quem é,
se esse homem carregar você, nunca mais eu vou lhe ver. Aquela coisa do medo que eu falei, né, quarta-feira. E eu fiquei ali tentando convencê-la, e naquela noite papai havia chegado completamente embriagado. Meu pai bebia, e quando ele chegava bêbado, aonde ele arriava, só no dia seguinte, quando ele despertasse com ressaca. Mas naquela noite eu não sei explicar como, quando eu menos esperei, ele chegou na sala, onde eu estava conversando com minha mãe, e disse assim: minha filha, pode deixar ele ir, eu conheço demais a pessoa que ele está falando, é pai de Geraldo, bebe cachaça comigo, é um homem de muita responsabilidade, o pai dele, ele é crente, é dono de um bocado de armazém, de aluguel ali, e assim Deus usou o papai embriagado, e eu viajei por muitas cidades do interior do nosso estado, na companhia do irmão Miguel de Oliveira. Mas isso foi um fato isolado que eu me lembro. Não me lembro de minha mãe desautorizar meu pai, nem de meu pai desautorizar minha mãe. Então, cuidado para não cometer esse erro. Um segundo erro é a transferência de autoridade. Você não exerce a sua autoridade e transfere para que outro exerça. Lembram do exemplo que eu falei aqui da mãe que chegou na escola e disse: professor, mande que ele venha com a farda para o colégio. O filho era dela, mas ela estava transferindo a autoridade de mãe para que eu exercesse sobre o filho dela. Eu costumo dizer que geralmente quem mais comete esse erro são as mamães, porque as mães lutam a maior parte do tempo com os filhos, então elas ficam desgastadas emocionalmente. Menino corrói paciência que nem solução de bateria. E aí ela diz: olha, eu não aguento mais, e passa para o pai: resolva. Ou então aquela fala: quando seu pai chegar, você vai ver. Você está transferindo a autoridade. Se seu pai souber disso, ora, ela é autoridade sobre os filhos, ela já sabe, mas o problema não é ela saber, o problema é quando o pai ficar sabendo. Então as mães não se dão conta, mas você está dizendo no inconsciente do seu filho que você não é mais de nada. Por que esperar quando seu pai chegar? Por que a sua presença não impõe autoridade? Devemos pensar sobre isso. Na ausência do marido, na ausência do pai, a senhora mãe precisa entender que você é a juíza da vara da infância e da adolescência. E a varada que você der está dada e ninguém vai retirar. Precisa exercer a sua autoridade. Mas também há pais que transferem a autoridade para a mãe. Não exercem a autoridade. E cria-se um conflito na relação do casal, porque um é sempre o ruim, que não deixa nada, e o outro é o bonzinho, que permite tudo. E para ele não queimar a sua imagem de bonzinho, ele passa o trabalho sujo para o outro cônjuge fazer. Trabalho sujo na ótica da criança, né, que quer fazer o que quer. Eu conheci uma irmã que ela fazia isso o tempo todo, transferência de autoridade. Se seu pai sonhar, mas se seu pai souber, se eu disser a seu pai o negócio, quando seu pai chegar, a conversa dela era essa. E de fato, o pai era bastante rígido, ele era um militar, mas aquele irmão faleceu. Passou para a eternidade e aquela irmã ficou com um filho adolescente que lhe deu muito trabalho. Porque ela não tinha mais autoridade, ela passou o tempo todo transferindo para o pai, e de repente ela se achou viúva, sem a figura do pai, e agora ela ia transferir a sua autoridade para quem? Então cuidado com o erro de transferir a autoridade. Às vezes começa com coisas pequenas, o menino está dando trabalho na igreja, aí você diz: olha, fique quieto, lá vem o pastor, olha, o pastor é aquele ali, ele briga. O menino vai crescer com medo do pastor, transforma o pastor no bicho papão da igreja. Que bicho papão, que pastor, que nada. Você diz: sou eu que não quero.
A autoridade aqui sou eu. Eu estou dizendo que não é para você fazer e você não faz, né? Mas tem muitos pais na prática da transferência de autoridade. Um terceiro erro que nós não devemos cometer é a chamada interferência externa. Não admita interferência externa, porque isso acaba também comprometendo a autoridade do pai e a autoridade da mãe. Aqui na questão da interferência externa, os campeões são os avós. Os avós é quem costumam criticar e às vezes até anular uma sentença, uma decisão do pai ou da mãe. E as irmãs que são avós e avós vão me perdoar, mas eu estou convicto de que avô não serve para educar. Avô serve para brincar, avô serve para mimar, mas para criar não dá certo. Observe que Efésios capítulo 6, em nenhuma outra parte da Bíblia, a Bíblia diz: avós, criai os vossos netos. Não. Mas a Bíblia diz: pais, criai os vossos filhos. Mas deixa eu explicar por que avô não dá certo para criar. Um amigo meu me contou uma história e uma frase que ilustra muito bem essa ideia. A frase é a seguinte: ele disse: olha, avô e avó era um jumento brabo que os filhos amansaram por netos escanchar. Então, quando você era pai, era um jumento brabo, indomável. Comigo aqui é na rédea curta e tal. Mas você criou 2, criou 3, criou 5, criou 10. Aí essa atividade toda lhe amansou. Quando chegam os netos, aí os netos escancham no avô ou no avó. Esse meu colega, ele disse: olha, meu pai foi o homem mais ignorante que eu já conheci. Pense num homem bruto, era meu pai. Por pouca coisa ele dava uma mãozada no pé do vidro da gente, que a gente ficava com o vidro zunindo, rodando 3 dias feito um peão. O velho era bruto, era ignorante, tudo dele era na macaca, era na peia, era pisa todo dia, né? Quando ele chegava em casa, que mamãe reclamava que um de nós tínhamos feito um arte, quando ele pegava o cinto, saía dando em tudinho. Quando mamãe dizia: mas esse aí não fez não, ele disse: mas já é para prevenir, para não fazer. Apanhava por antecipação, o velho era bruto. Mas ele me disse: eu me casei e estava de férias e fui visitar meu pai e minha mãe, ele já bem idoso, e ele tinha uma horta no quintal. Aquela horta era tudo para ele. Ele tinha um ciúme das hortaliças que ele cultivava ali. E de manhã cedo, enquanto minha mãe preparava o café, eu vi que o meu filho pequeno saiu para o quintal, enquanto meu pai estava de cócoras, agachado, cuidando da horta. O menino veio por trás e empurrou o papai. E quando eu vi, foi o velho, caiu de cara no adubo, no estrume. E quando eu vi aquela cena, eu me apressei em me levantar e corri, porque eu pensei: ele vai matar o menino. Quando ele se levantar dali, ele vai se levantar irado e vai agir de maneira desproporcional. Ele disse: mas antes que eu chegasse no local lá, o meu pai estava tirando os estrumes dos olhos e dizendo: mas ô guri esperto, esse menino puxou o avô, esse menino. O menino é esperto demais. Pois eu estava aqui acocado, o menino não me derrubou aqui. O guri para ter força. Estão entendendo? Por que avô não dá certo para criar, né? Eu fui à casa de uma irmã almoçar e já quando nos chamaram para ir para a mesa, a netinha dela estava por lá e se engraçou de algum objeto em cima da mesa, não sei se um copo, um prato. Como ela não alcançava a mesa, ela resolveu puxar a toalha para que o instrumento viesse até ela. E lá vinha tudo caindo em cima da mesa. A mãe pegou, de repente, ela disse: menina, você vai quebrar a louça da sua avó.
Aí a menina começou a chorar e ela botou a menina no braço. E quem entra em cena? Vovó. Chega a vovó e pega o prato, entrega na mão da menina e diz: pegue, minha filha, se quebrar a vovó compra outro, não tem problema não, pode quebrar. Estão vendo aí como não dá certo? Então, o problema da interferência externa, ela não é praticada apenas por avós. Eu disse que geralmente são os avós que praticam, mas às vezes é uma tia, né? Às vezes é até um irmão da igreja que quer interferir na sua maneira de educar. Então você chega em casa, o menino está de castigo, aí você diz: venha para cá, meu filho, tira do castigo. Isso é interferência externa e não deve acontecer. Alguns filhos sabem que não podem tomar refrigerante, papai e mamãe não permitem que comam determinados alimentos. E aí alguém, um tio, vai e diz: sua mãe não está aqui, pode tomar, tome depressa enquanto sua mãe ou seu pai não vê. Isso é interferência externa. Veja bem, você acha que é um ato inocente, mas você está estimulando a criança que, quando não estiver na presença de uma vigilância, ela pode fazer o que é proibido. Isso é muito sério. Além do que, você estimula o não cumprimento da regra. Se você é um adulto e você desautoriza um outro adulto, quem é que vai ser o referencial para essa criança do que pode e o que não pode, tá? Então não permita. Um exemplo muito comum de interferência externa, que não é praticado por tias nem por avós, mas você vai visitar a casa de alguém que tem criança na mesma faixa etária do seu filho, chega lá, ele apresenta os brinquedos. É naturalíssimo que a criança se encante com algum brinquedo, ela gosta de um e quando vai embora ela quer levar o brinquedo. E é lógico que você, como pai, vai contrariá-lo, vai fazê-lo chorar, vai corrigi-lo, mas vai dizer a ele que ele não pode levar o brinquedo do colega porque não é dele. Alguns pais faltam segurança para exercer esse papel e ficam negociando como quem está negociando com um sequestrador. Mamãe compra um desse para você e etc e tal. Não diga isso. Se não é dele, não pode levar e pronto. Essa é a regra. E aí a dona da casa, por gentileza ou por educação, vai dizer: mulher, deixa ele levar. Fulano tem muitos brinquedos, ele nem brinca com isso aí, pode deixar ele levar. Não permita, porque você está dificultando o entendimento da criança. Ele vai achar noutra casa que chegar que se ele chorar, se ele der um show, se ele espernear, vão acabar dizendo que ele pode levar aquilo que não é dele. Então não permita esse tipo de interferência externa. Eu sei da história de um rapaz que estudava na cidade, mas morava próximo à cidade, mas já era zona rural, num sítio. E um dia o pai dele chegou do roçado e ele estava fazendo a tarefa da escola na mesa. E quando o pai sentou-se para almoçar, observou que o lápis que ele estava utilizando não era o lápis que o pai havia comprado. E ele perguntou ao filho: de quem é esse lápis? E o filho disse: eu achei na escola. Ele disse: achou? A gente acha ninho de passarinho que cai da árvore, mas lápis, ninguém acha lápis. Esse lápis tem um dono. Se levante e vá deixar lá na escola. Mas eu não sei de quem é. Ele disse: não tem problema, mas eu sei que não é seu. Não importa de quem é. O que importa é que não é seu. E aí a mãe disse: não, deixa ele terminar de almoçar, porque era a hora do almoço. Ele disse: não, quando ele chegar ele almoça. Agora ele tem algo mais urgente para fazer. Ele vai entregar o lápis lá na escola. Então, nós precisamos ensinar valores aos nossos filhos. Ensinar com o exemplo e ensinar com firmeza, com autoridade. Então não permita interferência externa. Quarto erro: jamais discipline com raiva. Aí você, na verdade, o tópico 4, 5 e 6 e também o 7, esses 4 próximos erros, eles vão tratar do processo
disciplinar, castigo, pisa e por aí vai. Eu tenho dito que toda criança, para crescer saudável, ela precisa de ferro. Aliás, a mamãe grávida começa a tomar suplemento de ferro ainda durante a gravidez. E quando o bebê nasce, é comum que o médico passe um suplemento de ferro para evitar, prevenir a anemia. E um complexo vitamínico. Eu já comprei para meu filho suplemento vitamínico para que as crianças cresçam saudáveis e contribua com a imunidade para não adoecer constantemente. Mas eu tenho dito que crianças também precisam de uma vitamina que eu chamo de vitamina P. Vitamina P é a sigla de PISA. Toda criança, para crescer saudável e equilibrada, ela precisa de vitamina P. E está faltando no mercado hoje vitamina P. Lembram daquilo que nós falamos? Muitos pais que apanharam severamente, eram castigados de maneira violenta e exagerada, eles deliberaram, decidiram que não iam criar os filhos daquele jeito. E ao jogar tudo fora, jogaram também a vitamina P. Aliás, eu ouço alguns pais dizendo assim: eu não sei mais o que fazer, porque agora tem uma lei que não pode mais bater. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não existe essa lei na legislação brasileira. O que há é um projeto de lei, a chamada PL da Palmada. Um projeto de lei que está parado lá na Câmara dos Deputados. Não foi a votação, nem foi sancionado, é apenas a ideia que algum parlamentar teve e apresentou esse projeto de lei. Mas a frouxura dos pais hoje é tão grande que o Congresso não votou, mas muitos pais já transformaram em lei. Antes de ser votado, ele já disse: tem uma lei agora que não pode mais bater nos meninos. Não existe essa lei. A verdade é apenas um projeto de lei. O que há é a autoridade dos pais que vem sendo corrompida. Quando eu falo de vitamina P e de que toda criança precisa de PISA para crescer equilibrada e saudavelmente, eu tenho, diz o provérbio, que contra fatos não há argumento. Quem aqui apanhou na sua infância, levanta a mão, mesmo que seu pai esteja aqui presente, tá aí. Coitadinho de vocês, vocês todos foram, né? Sofreram que só. Mas vocês estão aqui nessa noite. Acredito que a maioria de vocês há de concordar que as pisas não lhe fizeram mal. Pelo contrário, lhe fez bem. Quando eu falo de pisa, eu não estou falando de espancamento. É diferente. Outro dia chegou um conselheiro do Conselho Tutelar na escola em que eu trabalho e me perguntou: estuda aqui com vocês o aluno fulano de tal? Eu disse: estuda. Você pode chamá-lo para a gente conversar com ele? Eu digo: agora mesmo. E eu fui na sala, chamei o aluno, e quando nós entramos numa sala reservada para que o conselheiro conversasse com ele, quando ele foi cumprimentar o aluno e apertar a mão, ele puxou a mão rapidamente. E o conselheiro disse: o que há com a sua mão? Ele disse: nada não. Ele disse: mas você não pode apertar a minha mão? E foi quando nós observamos que a mão dele estava inchada. E no decorrer da conversa, nós descobrimos que o pai havia dado umas pancadas com uma barra de ferro no dia anterior. E o resumo da história é que o menino estava com a mão fraturada. Ele saiu da escola diretamente para a UPA e quando foi feito o raio-x, foi verificado a fratura. Então, para esse tipo de coisa não precisa lei, porque o Código Penal já enquadra esse tipo de situação. Causar lesão corporal em alguém. E é seguido de agravante quando a pessoa ferida é um menor ou incapaz.
e o agressor é um adulto ou responsável. A criança, o adulto é passível de perder, inclusive, a guarda do menor, caso seja constatado uma gravidade na lesão, na medida disciplinar que ele tomou. Então vamos separar as coisas. Eu estou falando de disciplinar, corrigir. E aí vem uma pergunta muito interessante. Quando é que eu devo bater? Com que idade eu deixo de bater? Eu paro de bater. E aí eu vou dizer uma coisa que vai na contramão do que a maioria dos pais pensam. A maioria dos pais pensam que quando é pequenininho a gente não pode bater. Agora, quando vai ficando grosso, engrossando o cangote, grande, aí diz, agora já dá para levar umas laboradas. Quando na verdade o processo é inverso. Quando é que você bate? Quando é pequenininho. Quando é que você bate? Quando a criança não tem condições de entender a ordem verbal. Então você diz para o menino, não bote o dedo ali, que ali é uma tomada, dá choque. Meu filho morre, mamãe vai ficar triste, nunca mais vai ver, você vai ficar sofrendo com saudade. A criança que está engatinhando, ela entende o conceito de morte, ela entende o que é choque, descarga elétrica, ela entende o que é mamãe ficar triste, ela entende o que é saudade. E o que é que a criança faz quando você diz, não bote o dedo ali? Ela vai com o dedinho para lá. Você tira ela dali, ela vai novamente para lá. Na verdade, o aconselhável é você utilizar, para quem tem crianças pequenas, um adaptador que é como se fosse um plug que fecha a tomada. Às vezes a criança encontra um friso ou um objeto pontiagudo no chão e a tendência é querer colocar na tomada. Muito cuidado os viciados em celular que colocam o carregador e continuam usando o celular enquanto está carregando. Daqui a pouco precisa fazer uma ligação, tira o celular e deixa lá o cabo conectado na tomada lá. Já a notícia de um bebezinho que engatinhando pegou o cabo e quando botou na boca morreu com o choque elétrico. É uma armadilha que se arma dentro de casa. Então é preciso ter cuidado. Mas o que eu quero dizer é que a criança ela não entende a ordem. Então você dá uma palmadinha. Aí alguém diz assim, olha a conversa da mãe. Ele não entende. Lá em casa, quando eu peguei a sandália as primeiras vezes para Danilo, filho, aí Betânia queria interceder e dizia, meu filho é uma criança, ele é pequeno, ele não sabe o que é isso, ele não entende. Se ponha no lugar do ele. Eu digo, Betânia, como é que ele não entende? Que quando eu pego na chinela, ele solta. Quando eu pego na sandália, ele vai devolver a coisa no lugar. Quando eu pego na sandália, ele vem. Como é que ele não entende se funciona desse jeito? Entende. Há estudos que dizem que a criança entende, ela faz até a leitura facial do rosto do pai e da mãe. Quando você está reclamando com uma coisa, ele lê no seu semblante, ainda sem saber interpretar o texto, mas ele lê na sua face. Então entende. Então eu digo que quanto menor é o tempo de bater. Para quê? Para que quando ele vai crescendo, ele já vai consolidando a ideia do que não pode e da ordem que precisa ser atendida. Aí quando ele tiver adolescente, você não precisa mais bater, porque o trabalho foi feito lá desde pequeno. Veja, eu não estou falando de viver batendo em bebês. É lógico que se a sua criança engatinha e você precisa dar uma palmada, você vai saber dosar a palmada que você vai dar num bebê, numa criança de braço, né? Para que ele perceba, às vezes só em você, minha avó dizia raiar, é uma expressão do interior, raiar, só em você reclamar
o bebê já faz beicinho e começa a chorar. Ele faz essa leitura. Agora, quando já está grande, aí é que os pais querem bater, com atraso no processo educativo e de construção da figura de autoridade. Adolescente, para levar uma pisa, só se for uma transgressão grave. Sabe aquela classificação de infrações do trânsito? Infração leve, infração média, infração grave e tem infração gravíssima. Aí, de fato, se cometer uma infração gravíssima, pega e peia, né? Vai servir também para que aprenda a respeitar, né? O que nós não podemos é chegar na situação. Outro dia houve um vídeo que viralizou, não sei se alguém aqui viu, uma garota, não sei se adolescente, não sei precisar a idade, agarrada nos cabelos da própria mãe, e o padrasto dizendo: solte os cabelos de sua mãe, e ela dizendo: você vai deixar eu ir para a festa? Só soltava se a mãe autorizasse ela fazer o que ela queria. Ora, que é essa situação que nós estamos vivendo? Onde é que nós vamos chegar? Os pais precisam mostrar quem é que mandam dentro de casa. E não se preocupe que para construir sua autoridade você vai ficar precisando bater o tempo todo. Não. Depois que a autoridade está consolidada, pelo contrário, você não precisa bater mais. Eu tenho um amigo, ele me contou que em pleno período do regime militar, acho que década de 70, transição para a década de 80, o irmão dele estava servindo o exército. E o pai dele morava na cidade de Açu, e ele saiu do quartel e pegou um ônibus aqui em Natal, fardado, com uma pistola do exército brasileiro na cintura, e perguntou: esse ônibus vai para Açu? Aí o cobrador do ônibus disse: ele vai para Mossoró, ele passa em Açu, mas na entrada, não vai entrar na cidade, para na pista. Aí ele, se achando muita coisa, porque era militar e era regime militar, ele disse: eu vou ficar em Açu. Aí entrou no ônibus. E quando foi se aproximando do ponto, ele disse: o ônibus vai entrar porque eu vou ficar em Açu. Aí o motorista foi argumentar com ele, disse: a rota não é essa. Ele disse: eu estou dizendo que o ônibus vai entrar, e vai entrar porque eu vou ficar em Açu. Finalmente o ônibus entrou, ele desceu, e antes de ir à casa do pai, foi a um bar, e lá começou a cantar de galo, botou a pistola em cima do balcão do bar, e alguém da cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, foi até a casa do pai dele e chamou e disse: seu fulano, eu tenho para mim que tem um rapaz ali fardado, com um revólver na mão, parece muito com seu filho, fulano de tal. E o pai disse: é o que, meu? O pai dele tinha uma perna maior do que a outra, então tinha dificuldade de andar, andava, e ele se pôs. Quando chegou lá, encontrou a cena, de fato estava o filho lá, um bocado de gente assustada, ele com a pistola. Ele disse: dê cá essa arma. Aí ele aperreou-se e disse: papai, essa arma é do exército, eu não posso entregar ela a um civil. Ele disse: você não pode entregar a um civil, mas eu não sou civil, eu sou seu pai, dê cá a arma para cá. Você está bebendo, e quem bebe não sabe o que faz. Quando você voltar ao seu normal, criar vergonha, eu lhe devolvo a arma. E ele entregou a arma. E o povo em Açu saiu tudo dizendo: mas rapaz, seu fulano de estar invocado mesmo. Desarmou um soldado do exército, sem nada na mão. Na mão podia não ter nada, mas ele tinha a autoridade construída desde cedo. Mas ele disse: papai, se eu lhe der essa arma, eu vou levar uma cadeia. Ele disse: o que você vai levar, eu não sei. Agora é melhor do que eu tenho para lhe dar, se você não me entregar a arma agora. Dê para cá. Autoridade. Então, jamais discipline com raiva. Uma vez uma irmã me contou, ela tinha uma garotinha muito bonitinha, e ela ia sempre lá em casa, quando Betânia estava de resguardo, ela nos deu um apoio, e um dia ela chegou muito contrariada,
e disse: dei uma pisa em fulana, viu? Mas eu dei até cansar. Eu digo: mas por que você fez isso? E ela nos disse: ela estava tomando banho e pulando no banheiro. Coisa de criança, né? Ela disse: eu já disse a ela que banheiro não é coisa de pular, é perigoso. Eu avisei uma, avisei duas. Eu disse a ela: se você levar uma queda, em cima da queda eu dou-lhe uma pisa. Ela disse: mas não deu outra. Ela caiu e quebrou o dente da frente. Ficou o dente pela metade. Quando eu vi ela com o dente quebrado, aí eu voei para cima e dei. Aí eu conversei com ela. Mas vejam bem, no momento que você está com raiva, no momento da ira, e a ira é um estado emocional, você não deve aplicar correção ou disciplina. Por quê? Você corre um risco, uma probabilidade muito alta de você castigar de maneira desproporcional. A raiva vai lhe levar a aplicar uma força física na correção maior do que o que era necessário. Você acha que a criança queria cair? Lógico que não. Você acha que ela queria sofrer um acidente, quebrar um dente? É óbvio que não. Ela queria apenas se divertir, brincar, pular. Lembra da história do medo? Quando a gente é criança, o medo é tanto assim. E aí você, pai ou mãe, irado, porque foi desobedecido, e em função da desobediência do filho, houve uma consequência grave, aí você age de maneira descontrolada. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar daquele caso muito chocante, há várias versões para esse episódio, da criança que riscou o carro novo do pai, e o pai, quando viu a lataria do carro zero riscada, bateu com tanta intensidade nas mãos da criança que ocasionou a amputação das mãos da garotinha. E no hospital, quando ele foi visitar a filha, a menina falou e disse: papai, quando minhas mãozinhas crescerem de novo, eu prometo que nunca mais vou riscar o seu carro. A inocência da criança. Há até versões que dizem que esse pai tirou a própria vida depois que ocorreu isso. Então, o que é que a Bíblia nos ensina? Irai-vos e não pequeis. A ira é um estado emocional, e no momento de ira nós podemos agir descontroladamente. O estado emocional pode nos levar a dizer o que a gente não deveria, a fazer o que nós não deveríamos fazer. Então, um erro: não discipline com raiva. E eu vou fazer o quê? Vai aguardar até que você readquira o controle emocional. Enquanto isso, você manda a criança, o infrator, para o quarto, para um local de castigo pré-estabelecido, e você vai dizer firmemente: não saia de lá até eu decidir qual será a sua punição. Vá lá para o seu canto. Deixa ele lá pensando no erro que ele cometeu, enquanto você se controla. Conte até 10. Se não for suficiente, conte até 50, conte até 100, até a sua raiva passar. Depois, o que é que você vai fazer? Você vai chamar o réu, que está na sala de espera, para ser ouvido na audiência de custódia. Você chama ele e vai perguntar, a primeira pergunta: o que foi que eu lhe disse? O que foi que eu lhe ensinei? Qual foi a regra que eu estabeleci? Isso é altamente didático. Fazer a criança lembrar de qual era o procedimento adequado que não foi seguido. Os irmãos lembram de como Deus age com Adão? Quando Deus diz: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Aí Adão diz: eu ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi, porque estava nu. Deus faz ele falar para conscientizá-lo. Aí Deus diz:
quem te mostrou que estava nu? É a segunda pergunta que Deus faz. Onde estás? Quem te mostrou que estava nu? E a terceira, porventura você comeu do fruto da árvore que eu disse que não deveria comer? A essa altura do campeonato, Adão já tem consciência que as coisas vão complicar para o seu lado. Tanto é que ele diz, foi a mulher que tu me desse. Ela me deu e eu comi. Então, pergunte à criança, o que era o certo? O que é que deveria ter feito? O que você fez está certo? É bonito? Façam refletir sobre o erro. E aí sim vem a punição, que eu acho que não preciso a essa altura do campeonato, depois de vários anos ouvindo toda semana no noticiário notícias sobre a Lava Jato, é desnecessário dizer que a impunidade leva à ideia de que o crime compensa, que o erro compensa, que fazer as coisas erradas e dar um jeitinho brasileiro e conseguir escapar da punição vale a pena. Então nós precisamos aplicar uma punição. Mas aí que punição eu vou aplicar? E aí vem, alguém vai dizer, é Pisa? Tenha calma, como eu disse, Pisa é infrações gravíssimas. Vejam bem, os estudiosos, educadores dizem que há dois tipos básicos de punição ou de castigo. Eles chamam de sanção. Sanção expiatória e sanção por reciprocidade. Parece até coisa de crente, né? Sanção expiatória. Por que tem esse nome expiatória? Cristo fez expiação em nosso lugar. O culpado éramos nós, mas ele, o inocente, sofreu a pena em nosso lugar. Não havia nenhuma relação entre Cristo, que foi crucificado, e os verdadeiros culpados, que éramos nós. Por isso a ideia de expiação. Um castigo expiatório é aquele onde não há nenhuma relação entre o erro cometido e a punição aplicada. É um castigo. Vejam bem, hoje a moda na classe política é migrar para a prisão domiciliar, o regime semiaberto. Eu costumo brincar, mesmo em tom de exagero, eu digo que se alguém quisesse me prender dentro da minha própria casa, eu não acharia ruim. Eu estou até precisando mesmo ficar uns dias em casa, né? Ficar preso em casa. Qual é a relação que isso tem com os milhões que foram desviados e foram usurpados? A casa do cidadão já está tão bem equipada com o dinheiro que ele roubou dos cofres públicos, que ficar preso em casa é um favor para ele usufruir daquilo que ele construiu com o dinheiro ilícito. Não há relação. Então, nós pais cometemos esse erro de aplicar castigos que não tem nenhuma relação com o erro cometido. Já a sanção por reciprocidade, veja, quando alguém nos diz, foi um prazer lhe conhecer, a gente responde, a recíproca também é verdadeira. Ou seja, foi um prazer para você e é um prazer para mim também. Um castigo por reciprocidade é quando a punição que é aplicada tem estreita relação com o erro cometido. Por exemplo, o menino está à mesa para almoçar e enquanto você traz as últimas coisas para a mesa, o menino fica batucando com os talheres como se os pratos fossem uma bateria. E você fala a primeira vez, menino, deixa de batucado nojento, você vai terminar derramando o suco. E o que é que o menino faz? Continua batucando, ele está ali, parece que nem lhe ouviu, e você fala de novo, se você derramar esse suco, eu vou dar uma mãozada no pé do vidro. E o menino continua batucando, até que finalmente o que é que acontece? Ele derrama o suco na mesa. Sanção expiatória. Você se levanta possessa, avoa nas orelhas dele e diz, infeliz, eu não disse a você que você ia derramar esse suco. Tira ele da mesa de um puxavante só, né? Empurra ele para lá, interrompe o seu almoço e você agora vai limpar
a sujeira que ele fez na mesa. Sanção expiatória. O castigo que você aplicou não tem nenhuma relação com o erro que foi cometido. Agora, sanção por reciprocidade. Derramou, quem derrama vai apanhar. Quem suja tem que limpar. Você vai deixar o seu almoço aí, vai pegar um pano, vai limpar a mesa, depois que tiver tudo limpo, aí você senta e continua o seu almoço. Eu falando isso, uma irmã disse: Deus me defenda, que aí ele vai fazer o breó mais infeliz do mundo, eu prefiro eu mesma limpar. Aí eu digo: você não compreendeu a função didática do castigo por reciprocidade. Eu conheço um irmão, eu acredito que o pastor Marcelino também o conheça, ele é muito conhecido no meio evangélico aqui em Natal. Ele era funcionário do Banco do Brasil. E o filho dele tomou emprestado um carro controle remoto de um colega. Há décadas atrás, quem tinha um brinquedo a controle remoto era só quem era funcionário do Banco do Brasil mesmo. E o filho dele tomou o brinquedo emprestado e quando estava brincando, o carro quebrou. E ele chegou para o pai e disse: papai, nós temos um problema. Ele disse: o que foi que houve? Se eu pedi emprestado o carro de fulaninho e estava brincando e de repente o carro quebrou, não funciona mais. E aí o pai disse: e o que é que você quer que eu faça? Ele disse: a gente tem que comprar outro carro para dar a ele. Ele disse: eu não estou entendendo. Você disse: nós temos um problema. Nós quem? Quem pediu o carro emprestado? Foi você. Quem brincou com o carro? Foi você. O carro estava sob a responsabilidade de quem? Sua. Aí ele veio se defender e disse: mas foi sem querer, quebrou, eu não estava fazendo isso. Não importa. O carro estava sob sua responsabilidade. Então, se quebrou na sua mão, é você que tem que pagar, não eu. Ele disse: mas eu não tenho dinheiro. Ele disse: tem aquela sua mesada que seu avô dá. A partir de agora, quando seu avô der dinheiro para você, vai ser igual o imposto de renda, retido na fonte, até chegar no valor de pagar o carro do seu colega. E o tempo passava e o valor não se completava, e ele dizia: mas está demorando muito. E o pai dizia: para você ver que as coisas custam caro, tem um preço, não é assim fácil do dia para a noite. Mas esse é um castigo, uma punição por reciprocidade. O castigo aplicado, ele ter ficado sem mesada, tem tudo a ver com o erro que ele cometeu ou com o dano que ele cometeu ao brinquedo do colega. Isso é ensinar as pessoas a serem responsáveis. Eu já contei essa história a alguém que me disse assim: né, pra que isso tudo? Isso é exagero, menino, o radicalismo disso. Deixar a criança sem receber a mesada porque tem que pagar, a pessoa podendo pagar do seu dinheiro. Eu digo: é exagero? Eu não acho. Eu acho exagero é um pai, depois de aposentado, sair de madrugada da sua casa porque o filho pegou o carro sem carteira de habilitação e estava embriagado e bateu no carro de outro. E o pai é quem vai responder e é quem vai pagar o conserto do próprio carro e do carro do outro que ele bateu. Isso eu acho um exagero. E a nossa sociedade está achando normal os filhos fazerem as coisas para os pais pagarem. Então, quando for aplicar castigos, dê preferência às sanções por reciprocidade. Mordeu, criança pequena tem a fase que gosta de morder. Mordeu, faça com que ele vá buscar um remédio, nem que seja água, placebo, para colocar no lugar do coleguinha que ele mordeu. Eu vejo muitas mães com dificuldades com a bagunça em casa, porque elas arrumam e os filhos bagunçam. E ela diz: eu vou viver só para arrumar essa casa. Vai, irmã, enquanto você não colocar ele para arrumar a bagunça que ele mesmo fez, ele não vai aprender o valor de manter as coisas organizadas. Então, desde pequenininho é bom começar. Vamos guardar os brinquedos. Você vai me dizer: mas eu mando e ele não guarda. Usa algum tipo de sanção. Vamos para o parque. Eba, eu vou também. Vai não. Só vai depois que guardar os
brinquedos. E isso funciona, condicionantes. Eu dei aula numa escola na cidade de Parnamirim. Era uma sala de aula de quarto ano com 39 alunos. No primeiro dia de aula que eu entrei naquela sala, um dos alunos gaiatos perguntou assim: professor, o senhor também treme? Eu não entendi a pergunta dele, mas aí uma garotinha me explicou e disse: não, professor, é porque essa turma já vai com 3 professores esse ano. E olha que a pessoa da Secretaria de Educação disse: eu arrumei uma turma muito boa para você, uma turma que já tinha botado 3 professores para correr. Uma delas tinha sido afastada com síndrome do pânico. E o último que tinha saído era esse que começava a se tremer. Aí a garota me disse: é porque o outro professor, quando a turma começava a fazer bagunça, ele ficava muito nervoso e começava a tremer. Aí eu me voltei para o rapaz que tinha me perguntado e digo: agora entendi e vou responder a sua pergunta. Não, eu não tremo não, mas eu boto vocês tudinho para tremer. Se quiser testar, pode testar para ver se vocês não vão tremer aqui que nem Toyota. Sabem o que é Toyota? Aí segui a conversa. Mas de fato eu vi que a turma não era fácil e foi luta. Mas mais ou menos em 2 meses a turma estava nos eixos. Quando eu disse que não ia permanecer na escola, porque havia sido aprovado para o concurso do Estado, pedi a exoneração do município para assumir no Estado, e muitas mães vieram dizer: é uma pena que você vai sair. Mas não foi fácil. Eu disse a eles: a partir de amanhã, quando tocar o término do intervalo, a sirene toca muito alta, vocês todos ouvem. Quando eu chegar na sala, que eu entrar, não entra mais ninguém depois de mim. Façam por onde entrar antes de mim, porque depois que eu entrar, não entra mais ninguém na sala. E havia um garotinho, eu não vou revelar o nome dele, mas foi uma experiência muito marcante. Ele vinha uma aula e 4 não, faltava muito. Então ele perdeu boa parte dos 2 meses em que eu estava colocando ordem na casa. E naquele dia, quando eu cheguei, os alunos já estavam todos na fila e já entravam na sala. E quando eu já estava no quadro, chegou o aluno. E eu disse: para onde você vai? E ele não me respondeu e passou direto para a carteira. Eu disse: talvez você não esteja sabendo, mas só entra nessa sala até eu entrar. Porque quando eu chegava, os alunos iam chegar 40 minutos depois do término do intervalo. E eu dizia: você estava onde? Eu estava ali. Eu disse: você não ouviu o toque. Em 2 meses todos estavam ouvindo o toque da sirene e estavam na sala quando eu chegava. E aí apareceu essa figura para desafiar. E ele sentou-se na carteira como se nada tivesse acontecido. E eu disse: você não vai ficar na aula porque você perdeu o horário. Saia da sala. Aí ele me respondeu: agora vou sair. Eu disse: como é? Eu não ouvi o que você falou. Você disse o quê? Estou mandando você sair da sala. Ele disse: venha tirar. Aí vem aquele momento da ira que você cega. Quando eu peguei no braço dele, ele agarrou-se na carteira. Ele era pequeno, eu puxei ele, veio com carteira e tudo. E eu coloquei ele para trás. Eu capturei muita galinha no quintal lá de casa. Você pega a galinha pelas asas assim, ela fica imobilizada. Eu coloquei os braços dele para trás e fui conduzindo para a porta da sala de aula. E quando se aproximou da porta, ele levantou a perna, deu uma pesada na parede que quase que eu caio para trás com ele. Aí eu suspendi ele do chão, mirei bem no meio da porta e lancei ele fora da sala. Ele veio para cima de mim, eu bati no peito dele, eu disse: você faz o que quer na sua casa. Aqui nessa sala de aula, quem manda sou eu. E você não vai entrar nessa sala de aula, a não ser que você chegue no horário, junto com os outros, quando ouvir o toque. Ele sentiu a pressão e foi embora. Alguns minutos chegou a diretora da escola. Disse: professor, venha cá por gentileza. Quando eu saí, ela disse: o que foi que houve aqui com fulano de tal? Eu expliquei a ela toda a situação.
Ela disse: professor, pelo amor de Deus, esse menino é de uma família de drogados. O irmão dele é chefe de uma boca de fumo aqui. Eu digo: agora que a senhora vem me avisar? Se a senhora tivesse me dito isso antes, eu tinha até perdido a autoridade. Mas como a senhora me avisou agora não há mais o que fazer. Ou eu agia dessa maneira, ou todo o meu trabalho com o restante da turma estava perdido. Me lembro de uma outra ocasião, e isso ilustra bem castigo por reciprocidade, ou condicionamentos, melhor dizendo, em que eu estava escrevendo no quadro e um aluno reclamava: jogaram uma bolinha de papel em mim. Quando eu me virava, estava todo mundo fazendo que estava copiando o dever, fazendo a atividade. Então eu voltava para escrever e dizia: olha, jogaram outro em mim. Quando dizia: foi fulano, ele dizia: eu não joguei não, prove que fui eu. E eu não tinha câmera de monitoramento dentro da sala. E voltei a escrever e dizia: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí daqui a pouco outro reclamava: jogaram. E o chão da sala estava repleto de bolas de papel. Já eram 15 para 11. Eu vim calmamente para a porta da sala e eu disse: é o seguinte, quando nós chegamos aqui pela manhã, essa sala estava limpa. Não havia nenhuma sujeira no chão. E olhe só como é que ela está agora. Eu vou dizer uma coisa a vocês: nós só vamos sair por essa porta para casa hoje quando não houver mais nenhuma bola de papel no chão. Aí eles começaram a dizer: eu não joguei, eu não fui. Eu digo: vocês não entenderam, eu não perguntei quem jogou. Eu estou dizendo que qualquer um aqui só passa por essa porta quando não tiver mais nenhuma bola de papel no chão. Aí o mais atrevido disse: minha mãe veio me buscar. Eu digo: o Papa pode vir lhe buscar. Eu estou lhe dizendo que ninguém sai dessa sala enquanto tiver uma bola de papel no chão. E deu 10 para 11, 5 para 11, 2 minutos para 11, uma turma começou a sair, eles começaram a se aperrear. Aí um disse assim: eu vou apanhar só uma porque eu só joguei uma. Aí foi, pegou, botou no cesto. Em seguida o outro disse: eu vou apanhar só as minhas, as que eu não joguei eu não apanho não. Aí foi lá e apanhou. Aí tocou. Quando tocou, eles todos se agitaram. Eu digo: ainda tem bola de papel no chão. Daqui a pouco, irmãos, estavam todos pegando as bolas de papel, colocando no cesto. E aí eu comecei a liberar um por um. Não havia, a sala estava limpa. No dia seguinte, a diretora chegou lá. Disse: professor, o que foi que houve ontem aqui na sua sala? Eu expliquei a ela. Ela disse: professor, tem uma mãe aí daquelas barraqueiras, está fazendo maior zoada ali, quer saber quem foi o professor que fez o filho dela de faxineiro, porque ela quer saber e tal. Eu digo: diga a ela que aguarde que eu vou já lá, porque eu estou terminando uma atividade e daqui a pouco eu vou lá. Era tempo dela se acalmar. Quando eu cheguei na direção, me apresentei e ela começou a reclamação. Porque que eu saiba, da escola tem gente que é pago para limpar a escola, não sei o quê, e meu filho teve que limpar a sala e coisa e tal. Aí eu contei a história a ela e eu disse: quando o seu filho suja em casa, quem é que limpa? Ela disse: sou eu. Quando ele quebra alguma coisa, quem é que conserta? Sou eu. Eu digo: pois a senhora está fazendo errado. A senhora está criando um irresponsável. Ele comete o erro e outro conserta no lugar dele. A senhora não é Jesus. Nós é que fizemos o erro e Jesus consertou no nosso lugar. Mas a senhora não é Jesus. A senhora precisa ensinar ele a ter responsabilidade. E aquela medida foi um condicionamento para fazê-los atender. Muito bem. Não flexibilize as normas. Menino, eu costumo dizer, vem de fábrica com o chip da caningação. Menino frecha o juízo. Então como é que funciona? Você diz assim: essa semana não se liga televisão aqui em casa. Eu quero ver ligar a televisão, tão de castigo. Quando é no primeiro dia, o menino começa a entrançar nas suas pernas. Você fazendo as coisas, o menino: vai mãe, deixa mãe, eu não faço mais não, só hoje.
vai começar o programa que eu gosto. Ô mãe, deixa de ser ruim, vai. No início você até fica, você disse, eu já disse que não. Não liga e não liga. Eu quero ver ligar a televisão aqui. Mas o menino continua. Vai mãe, só hoje, deixe mãe. Ou não sei o quê. E vai corroendo até que você explode. E diz, vá, liga essa televisão, agora me deixa em paz, saia da minha frente aqui. Você perdeu. Você flexibilizou a norma. Você disse que a televisão não ia ser ligada durante uma semana. No primeiro dia você cedeu. E eu não entendo, queridos, como é que nós cedemos para meninos. Porque você é mais velho, você é mais maduro, você é mais experiente, você tem mais força, você é mais equilibrado emocionalmente, é mais maduro. É um cabo de guerra. Como é que uma criança menos experiente, menos madura, mais nova, menos força física, consegue ganhar de um adulto? Uma mãe me disse, é porque eles roubam a paciência. Eu disse, irmã, ninguém pode roubar o que você não tem. Só se rouba o que você tem. Então, educar exige paciência, mas firmeza. O que foi que Jesus disse? Seja o vosso falar sim, sim. E quando você disser não, não. Sim, sim, não, não. Eu não duvido que haja situações em que você precise flexibilizar, mas faça isso de maneira que você não perca a autoridade ou não fique desmoralizado. Não vire manipulação nas mãos das crianças ou dos filhos. 8. Eduque pelo exemplo. Não adianta você ensinar o que é certo e fazer o que é errado. Dizer à criança que é feio mentir, e quando o telefone toca, você diz, se for o pastor Marcelino, diga que eu não estou não. Ele vai arrumar trabalho para mim na igreja, diga que eu não estou não. Você diz uma coisa e pratica outra. Os pais precisam ter cuidado até com contramão, avançar sinal. Olha o exemplo que você está dando, descumprindo as regras de trânsito. Saiba dizer não. Esse é um erro que muitos pais têm cometido. Não sabem dizer não. Só diz sim. Tudo que o menino quer, pega. Tudo que o menino chantageia, atende. E a palavra não, irmãos, ela é necessária para a nossa formação. Na vida você só recebe sim. No relacionamento com Deus, ele só diz sim para você. O pastor João Batista da Silva, de saudosa memória, contava que quando era solteiro conheceu uma moça. E ele disse que a moça era muito bonita. No dizer dele, ele disse que a moça parecia um anjo. E para acabar de acertar, a mãe da moça era conviteira. Ela caiu doente e o irmão João foi visitar e ela disse, ô irmão João, eu sei que os meus dias sobre a terra estão terminando. E eu partiria para a glória sossegada se eu deixasse fulaninha casada com um homem como irmão. Repare mesmo, a moça era bonita, já era do interesse dele, e uma mãe conviteira para fazer o meio campo, né? Era só chutar a gol. Mas ele disse que foi orar. Foi orar apresentando aquela moça ao Senhor e pediu uma palavra ao Senhor na sua ansiedade e abriu lá no livro de Deuteronômio. Aquele versículo que Deus fala com Moisés e diz assim, basta, não me fales mais neste negócio. E ele disse que encerrou por ali, nunca mais nem olhou para a moça, nem falou mais com Deus acerca daquele assunto. Então, Deus nos diz não. Moisés queria entrar na terra, a resposta de Deus foi não. Davi queria construir o templo para a casa de Deus, a resposta de Deus foi não. E nós precisamos educar os filhos dizendo não. E eles precisam entender que quando a gente diz não, é palavra de crente. Não é não. Por último,
Distribua tarefas, responsabilidades. Como eu disse quarta-feira, há uma geração de preguiçosos dentro de casa, sem fazer nada. No dizer do pastor José Carlos de Lima, da Assembleia de Deus no João Pessoa, não tira nem o prato da mesa. Uma pessoa me disse que foi a uma casa, entrou no quarto da adolescente, tinha um prato embaixo da cama, porque ele comia deitado e ali mesmo botava o prato, nem para levar na pia, debaixo da cama. Estava a comida ressecada, já dando bicho debaixo da cama. A Bíblia diz que nós temos os pais para corrigirem. O que é que o pai dessa casa estava fazendo, a mãe dessa casa estava fazendo? Tirando o prato, juntando roupa suja, arrumando o quarto, levando a comida na cama. Não entende que você não está educando nem formando, está deformando um adolescente. Então dê tarefas de acordo com a faixa etária. Se for muito pequenininho, você diz, vamos fazer, eu vou lhe ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Se já for maiorzinho, não tem que ajudar em nada, dá a tarefa para ele cumprir, para ele fazer. Mas não crie, como diz a letra do hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. É um erro e mais tarde você pode pagar um alto preço por esse erro. Queridos irmãos, eu espero sinceramente ter contribuído de alguma forma para a reflexão daqueles que são pais e educadores de maneira geral, repensarem, reformularem a maneira de lidarem com os seus filhos. Vocês receberam um material, a igreja providenciou a reprodução, a impressão e distribuição para os irmãos. Em casa, leiam o material, confiram as referências bíblicas, e a minha oração é que a graça de Deus seja derramada abundantemente sobre cada lar, sobre cada família, porque alguém já disse que já é hora de, em vez de deixarmos um mundo melhor para os nossos filhos, pensarmos em deixar filhos melhores para este mundo. É o nosso legado, é a herança que podemos deixar. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço ao pastor Marcelino pela confiança da realização deste seminário.